Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Amém? Eu trouxe aqui para vocês uma das palavras mais importantes da tua vida. É uma palavra que eu creio que uma vez que nós a entendamos e que ela faça total sentido para nós, realmente a gente tem uma revelação, uma chave da parte do Senhor para aquilo que nós estamos vivendo já. E eu digo nós como coletivo, como corpo, como igreja, mas também você, naquilo que Deus tem sonhado contigo, aquilo que Deus tem te chamado a fazer, a ser, o lugar que o Senhor tem te chamado para você ocupar, porque nós temos algumas distrações, algumas coisas que vão acontecendo na nossa vida, e, enfim, existem algumas coisas que os nossos olhos, quando eles descobrem, realmente eles ficam fixos nesse lugar e a gente consegue se movimentar com mais inteligência até espiritual. Amém? Quero falar de um texto bastante conhecido para aqueles que já estão na igreja há mais de um ano, com certeza ou já passaram por esse texto ou já ouviram algo a respeito dele. É o texto de Ezequiel, capítulo 37. O vale de ossos secos. Amém? Eu quero repartir algo que eu tenho entendido de Deus para nós, nesse momento, com base nesse texto. Uma forma um pouco diferente da gente enxergar algumas coisas tão preciosas que estão presentes aqui. Eu quero começar então lendo Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui até o versículo 10. Se você tiver a tua Bíblia aí, acompanha comigo. Eu acho que essa versão que eu estou lendo aqui é NVI e vai estar projetado aqui atrás também. Aleluia. Tempinho para você abrir tua Bíblia, ligar teu celular. Amém. O texto diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos naquele vale, e que os ossos estavam muito secos. Versículo 3, ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. E enquanto profetizava, houve um barulho,
um som de chocalho, e os ossos eles se juntaram, osso com osso. Versículo 8. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia um espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e era então um grande exército. Aleluia! Texto poderoso. Eu não sei qual visão vem à tua mente quando você lê esse texto, você ouve esse texto, mas eu acho que é essa dos ossos, né? Os ossos eles se mexendo, um vale, um lugar de sequidão, enfim, algumas imagens, elas com certeza vêm à nossa mente. Agora, o texto ele é maravilhoso porque Deus coloca Ezequiel nesse lugar, no meio de um cenário muito desafiador para ele. O Espírito de Deus me levou a um vale cheio de ossos. Assim inicia o texto. O Espírito Santo de Deus nos coloca muitas vezes também em meio a esse tipo de cenário. Lugares de sequidão. Não é verdade? Lugar de sequidão, onde a gente está ali procurando vida, procurando algumas coisas boas se manifestarem, acontecerem, buscando naquilo que está ao nosso redor, às vezes, alguma resposta, algum refrigério. Mas nós, como cristãos, nós como missionários, nós precisamos parar, pelo menos por um pouco, de pensar que Deus vai nos colocar num lugar sem a necessidade de uma intervenção. Esse nosso pensamento, ele precisa estar no lugar certo. Porque Deus geralmente vai nos colocar no meio dos problemas. E daí você precisa entender que o problema não é você, tá bom? A situação é que Deus nos coloca normalmente em situações onde estas precisam de uma intervenção. Agora, por que isso? Romanos 8:19 diz o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Amém? Então existe algo acontecendo ao nosso redor que está aguardando, que precisa de uma manifestação dos filhos de Deus. Tudo à nossa volta clama e espera que os filhos de Deus se revelem. Amém? Tudo que está ao seu redor precisa de uma manifestação tua. Existe um protagonismo, então, profético, que traz a voz, que traz a direção, que libera um processo de restauração, que libera um processo de vida. Deus nos colocou no meio de alguns problemas e nos pergunta: você crê que isso pode mudar? Um amém, glória a Deus. Deus pergunta aqui para Ezequiel: tem como esta situação ser transformada? E é importante nós entendermos algo quando nós falamos sobre uma postura profética, que o texto aqui vai ensinando a Ezequiel, como ele deveria agir, então, em meio àquela situação que Deus havia colocado ele. E isso não tem a ver com presunção. Pelo contrário, Jesus, ele nos ensina que só há protagonismo quando existe um esvaziamento de si mesmo e um consequente quebrantamento. Então, quando a Bíblia vai nos falando a respeito de alguns posicionamentos que nós precisamos ter com a nossa própria vida e com os lugares que nós estamos andando, que nós participamos, isso não tem a ver com nós levantarmos uma voz que é presunçosa, mas é uma voz que vem de um esvaziamento e de um quebrantamento.
existe um coração e um espírito certo para nós profetizarmos. Jesus, ele nos ensina a respeito desse protagonismo humilde. Ele viveu com um coração quebrantado e um espírito contrito. Eu tenho o texto aqui de Mateus 11, 29. Quando ele manifestava a sua submissão à vontade do Pai, ele diz o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas o que Jesus mais fazia era liberar palavras, era profetizar, sabendo quem ele era, mas também tendo cuidado com essa voz. Mas, por um outro lado, esse quebrantamento, essa humildade, ela não é negação. Nós não podemos confundir humildade com negação. Achar que o fato de nós não vermos em nós mesmos a capacidade não quer dizer que a responsabilidade não é nossa. Amém? E às vezes a gente pode entrar num processo de negação, achando que a gente não tem capacidade para se mover espiritualmente, mesmo sabendo dessa verdade que é revelada para nós. Em todo esse nosso tempo de leitura, e é uma leitura após a outra, 40 dias, 30 dias, 50, 60, e a hora que acabar os 40 já começa um outro, e você nem percebeu, você já leu a Bíblia 2 vezes, né? E essa leitura toda vai trazendo para nós algo que a gente não consegue escapar. Existem verdades ali que o Senhor vai repartindo conosco através do Espírito Santo, do maior ao menor. Quanto à sua possibilidade de conhecimento, o Senhor vai trazendo, vai revelando, vai deixando aquilo nítido dentro de nós. Então, mesmo que nós olhamos para nós mesmos e entendemos que a gente não pode algumas coisas, que a gente não tem força, que a gente não tem a sabedoria, não tem o conhecimento, não tem talvez a vontade, não tem aquilo que o outro tem, isso não tira de nós essa nossa responsabilidade. E que nós, então, poderemos ficar esperando. Não é negar, é buscar, é querer, é ter fome e ter sede de justiça, da justiça do Senhor. Ao mesmo tempo que existe um quebrantamento, existe um engajamento com a nossa missão. E Deus pergunta para Ezequiel: tem como isso ser transformado? Ezequiel, quebrantado, ele responde: sem nenhuma presunção, sem nenhuma vaidade, o Senhor sabe. Mas Deus ensina: sim, a palavra é minha, mas será você quem vai profetizar para esse vale. Deus nos chama para ocuparmos um lugar importante nos nossos vales. O poder é dele, mas quem profetiza somos nós. Amém? O Senhor não poderia profetizar aqui, aquela voz de eco no vale, né? Meu Deus, né? Imagina o Senhor liberando uma palavra através da sua boca, não da boca de Ezequiel. A gente sabe que o barulho ia ser ensurdecedor, mas Deus, ele chama um homem, leva aquele homem àquele lugar e faz aquele homem entender que se ele não profetizasse, algo não aconteceria. Qual foi a primeira direção profética que Deus deu a Ezequiel? Profetiza a sequidão, aos ossos secos. Profetiza esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A transformação iniciou através de uma palavra diretiva que saiu da boca daquele homem. Deus levantou Ezequiel e Deus levanta a gente. Amém? No meio de uma grande confusão, às vezes, e no meio de sequidão, para nós profetizarmos a palavra do Senhor. Por quê? Porque a criação, ela aguarda, ela precisa da manifestação dos filhos de Deus. Amém? E aqui começa a coisa maravilhosa. Até aqui eu estava falando de Ezequiel, para não perder o costume, né? A respeito da profecia, a respeito da importância desse momento, mas
Eu comecei a encontrar aqui que quando Ezequiel começa a profetizar, antes da transformação daquela realidade, algo inusitado aconteceu. Pausa dramática. Porque é incrível a gente encontrar isso aqui. Antes de uma transformação, pode existir uma aparente confusão. Eu explico. Pode parecer que aquilo já estava ruim. E se a gente ficasse só com esse começo do texto, a gente ia perceber que ela não só estava ruim, mas que ela piorou. Sabe aquele ditado, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Será que é versículo isso? Ô Richard, é versículo? Não, né? Não. Nada é tão ruim que não possa piorar. Mas isso acontece porque Deus, Ele está reordenando um processo. E a Bíblia diz que aquele barulho todo, aquele movimento, foi porque cada osso, olha que lindo isso, começou a se movimentar no sentido de encontrar o quê? O que cada osso foi atrás naquela hora? Agora pensa comigo no ossinho. Eu tentei um osso, né, Michele? A gente tentou osso, né? Só que daí a única alternativa era o cemitério. E a Mi não quis ir lá. Ela e o Góis à noite. Então, eu vou deixar a tua imaginação agora criar asas, hein? Então, pensa nesse vale de ossos secos e você imagina ali um osso que recebe uma palavra da parte do Senhor. A gente estava na visão de Ezequiel, agora a gente vai para a visão do osso. Porque às vezes a gente se acha Ezequiel, né? E a gente precisa, claro, né? Precisa profetizar e tal. Até aqui, né? Mas agora a gente é osso. Osso duro, outro versículo, né? Estou só no versículo. Osso duro de roer. Aquele osso que se levantou através de uma palavra de Deus, ele foi atrás. Ele foi atrás de outro osso. Do encaixe. Presta atenção nisso. Aqui tem um ouro, um princípio para entendermos como nosso desafio do momento. Quando a Bíblia fala do osso encontrar o seu osso, não eram ossos iguais. Por exemplo, o osso esse osso, ele vai atrás, imagina, porque essa ordem foi uma ordem de uma palavra de Deus e uma organização que a gente percebe no corpo, no texto de um corpo sendo reunido. Então, esse osso aqui, na verdade, ele foi atrás desse osso. Agora, isso é evidente para nós, que esse osso, ele é diferente, totalmente diferente desse osso. E a gente tem a tendência de imaginar que a gente vai ser colocado entre ossos iguais. Então, de repente, vem uma palavra do Senhor: se organizem, formem um corpo. E daí, o que você faz? Você levanta. E você que é uma canela é osso não, né? Que osso tem na canela, Michele? Tíbia. Foi só para, entendeu? Foi só para passar vergonha. Você que é tíbia, que faz parte da canela. Quando você recebe uma palavra da parte do Senhor para se organizar como um corpo, o que naturalmente você faria? Você iria atrás das tíbias. E a gente acha que o osso desse osso é outro osso igual. E assim que muitas vezes nós estamos tentando formar a igreja, o corpo de Cristo.
achando que temos que reunir os iguais. E não ajudar os diferentes a encontrarem o seu lugar. Amém? E tem muito osso diferente aqui. Não é verdade? Glória a Deus! Mas eles se completam. Só que a gente precisa dessa sensibilidade. Amém? Todos os dias você passa perto de um osso diferente. E esse osso, ele se comporta diferente. Tem um osso que é um pouco mais frágil, né? Você fala assim, eu não posso pisar nesse osso, porque senão vai quebrar. Agora o problema é que isso afeta também você que é um pouco mais robusto, né? Um pouco mais forte. E esse é o segredo. Um outro exemplo, né? Se eu colocasse misturados em uma mesa, garfos, facas e colheres, e pedisse para você organizar os garfos, as facas e as colheres, o que normalmente nós faríamos para organizar essa mesa? Colher com colher, garfo com garfo e faca com faca. Agora, quando eu ouço, organiza esses talheres, a pergunta para nós, ela precisa ser, para qual propósito? Se o propósito é um depósito, colher com colher, garfo com garfo, faca com faca, certo? Vamos guardar, deixar ali para ninguém mexer. Agora, se o propósito de arruma esses talheres é uma mesa arrumada, aparelhada, qual é a organização? Garfo, faca e colher. Um do ladinho do outro. Se for para a gente fazer um depósito de ossos, podem ficar todos iguais juntos. Não precisamos de uma harmonia, porque vai ficar guardado. Mas o propósito é formar um corpo, amém? E os ossos em contato uns com os outros, sendo diferentes, eles causam ou trazem uma reação nessa organização. O que eles fazem? Que o texto conta para nós? Osso com osso diferente faz barulho. E às vezes faz muito barulho. E que som era esse que a gente ouve saindo desse vale, desse lugar que não existia ainda aquele corpo, mas existiam muitos ossos. A gente ouve a primeira manifestação espiritual acontecendo em meio àquele monte de ossos. É uma organização por diferença. Só que a reação é um barulho. Então, para cumprir o propósito, nós precisamos aprender a trabalhar o quê? O nosso barulho? Não, porque vai existir, né? E a gente não tem medo de barulho. Mas a gente precisa aprender a trabalhar as nossas diferenças. Amém? Quando a gente não permite que isso aconteça, nós nos tornamos pessoas conformadas e criamos estruturas onde só existem garfos, onde só existe colher ou só existe faca. E não um pensamento plural. Nós, daí, corremos o risco de formar o quê? Pares que vão ser guardados. Nós, Sabaoth Church, Floripa, nós queremos ser esse corpo, amém? De diferentes. Nós não podemos ter medo dessa realidade que é o Senhor que promove que ela exista entre nós. Barulho, diferenças, situações. E nós queremos ser esse corpo, o corpo feito de diferentes. E uma das coisas mais bonitas que tem aqui de cima, olhando para vocês, é perceber as diferenças de cada um. E o Senhor tem nos chamado a não fugir desse lugar, de buscar cada vez mais entre nós pessoas diferentes,
mas que em Cristo, que é perfeito, se move, se movimenta. E nós, desde o início, nós temos brigado para ser essa igreja, amém? Onde todos são bem-vindos, onde todos têm um lugar, onde todos podem continuar sendo quem são, se expressar da forma que deseja, amém? E isso não incomodar, porque nós sim somos diferentes, e a beleza está nisso, mesmo que exista entre nós tanta diferença, existe alguém que nos une, e nós caminhamos sob um olhar dele, um propósito, uma mentalidade dele, e isso nos torna então perfeitos nele, não nas nossas imperfeições, amém? As nossas diferenças, se a gente para pensar, Deus usa demais para que Ele possa se expressar para todos também que estão ao nosso redor. Qual, talvez, uma das perguntas, né, quando algumas pessoas têm chegado ao nosso meio, qual é a linha teológica de vocês? A Bíblia. Amém? Vocês são pentecostais, neopentecostais ou tradicionais? Nós somos o corpo de Cristo. E tem todo tipo de osso aqui. Eu não sei se você tem percebido, né? No meio do louvor, o corpo ele faz barulho também. E tem partes que fazem barulhos que são diferentes. E isso é a coisa mais linda que pode existir no meio de um lugar onde se diz, se prega que existe liberdade. Amém? A liberdade de nós sermos quem Deus tem trazido à luz para nós sermos e caminharmos. E esse mistério das diferenças que vai, então, fazendo com que um corpo, ele possa realmente, não só no início, que faz o barulho, mas ele começar a produzir um som. Amém? Um som de adoração. Nós somos um povo esclarecido, aleluia, livre, bem resolvido no Espírito Santo, e podemos conviver com as diferenças e crescer com elas. Amém? Meu Deus, dá para fazer uma tatuagem disso? Ou ficou grande demais? Somos um povo esclarecido, liberado, bem resolvido no Espírito Santo, um braço. E no outro, podemos conviver com as diferenças e crescer com elas. Amém? A igreja precisa ser este lugar, nós precisamos ser este lugar. O corpo dos diferentes, mas que está unida e se movimenta segundo a ordem da sua cabeça e cumpre o seu propósito, que é Jesus. Amém? O nosso pastor. E em segundo lugar desse texto, que a coisa vai tomando forma. Porque o osso desse osso é esse osso, ou seja, eles têm dimensões, características, atuações e lugares diferentes. O que precisa existir entre eles? Em primeiro lugar, você conseguiu imaginar o osso sendo levantado pelo Senhor, uma voz profética que faz ele entender que existe um lugar para ele no corpo. E ele se levanta. No que ele se levanta, ele vai procurar, porque foi uma palavra de Deus, um outro osso, mas que faça sentido com aquela palavra, não com a sua preferência ou as coisas que ele buscaria normalmente. E isso faz com que algo aconteça e produza um barulho. Mas para que aquele corpo ele se una e ele, na verdade, fique com uma ligação, tudo a partir dessa palavra. Qual é a segunda coisa que nós encontramos nesse texto que passa a existir a partir de uma palavra do Senhor? Nervos e tendões. Porque se eles não estiverem bem ligados, eles não atuarão juntos. Não adianta a gente ser diferente e achar que vai acontecer alguma coisa. Amém? Ah, a gente é tudo diferente, né? Meu Deus, né? Que notícia boa, né? Só que o que a gente faz agora? Como a gente se movimenta? Será, se não existir uma ligação espiritual acontecendo nesse lugar conosco como corpo, será osso
por si, cada um segundo o seu propósito e a sua forma de se movimentar. E a primeira coisa que Deus fez quando reuniu os ossos foi colocar nervos e tendões. Olha só, Efésios 4,16, para trazer mais para esse texto. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, pelo auxílio de todas as juntas, na medida em que cada parte realiza a sua função. Agora, por que o corpo precisa de nervos e tendões? Porque vai ser tenso e nervoso. Amém? E a gente não vai escapar. É obra do Senhor, amém? Isso não pode nos assustar. A gente tem percebido algo acontecendo espiritualmente, porque existe uma palavra de Deus para nós, amém? Todo mundo sabe disso. Existe uma palavra do Senhor para essa casa, e a gente sabe que ela está em andamento. Uma palavra de bênção, de prosperidade, de alcance, de nós diferentes, cada um com liberdade de ser aquilo que entende que é puro e santo em Deus, tem toda a condição de se achegar neste lugar e crescer neste lugar e ver aquilo que Deus tem. Mas a gente sabe que existe um inimigo, e esse inimigo, nós temos discernido isso. Semana passada o Senhor trouxe uma visão, e essa visão ela foi incrível, como ela foi sendo repartida com tantos irmãos, coisas no mesmo sentido, e a gente percebeu armadilhas em volta desse lugar, em volta das nossas vidas, e são armadilhas que muitas vezes elas vêm para tentar prender e segurar exatamente isso que hoje flui deste lugar, que é essa liberdade de nós sermos diferentes, de nós respeitarmos as nossas diferenças. Amém? Então, isso o Senhor trouxe para nós. E o que a gente fez? O que a gente está fazendo? É claro que a gente se levanta quando Deus traz algo nítido que está acontecendo como uma oposição. Nós, primeiro, precisamos ter sensibilidade espiritual para perceber que é um momento de guerra pelas vidas, pela nossa unidade, pela nossa casa, pelas nossas famílias. E nós precisamos nos levantar também como essa voz profética. Amém? Que libera vida onde poderia ficar apenas numa confusão ou num barulho. E nós temos nos levantado. Nós estamos por 7 dias, nas madrugadas, orando. Né? Existe uma escala de oração, de intercessão, especificamente sobre isso. Tem algumas outras coisas que estamos juntos também orando, mas esse é o ponto, amém? De nós estarmos juntos, fechando toda a nossa defesa, um defendendo o outro, porque existe algo que Deus está fazendo e ninguém e nada vai nos impedir, amém? Em nome de Jesus. Mas quem promove isso são essas ligações que Deus, Ele traz para que elas façam com que isso seja real, verdadeiro e possível. Amém? Mas a gente não escapa do nervosismo e da tensão das nossas relações. Amém? Nós somos um povo que normalmente não sabe ficar nervoso sem ficar com raiva. Alguém aqui já ficou nervoso sem ficar com raiva? Nós não sabemos ficar tensos sem rupturas. E Deus então faz crescer em nós nervos e tendões, para sermos um povo que consegue ter conversa difícil e não quebrar. Por quê? Porque existe algo que Deus está trazendo. Amém? Nervos e tendões. A gente precisa saber de maneira fácil ter conversas difíceis. Amém? Faz parte da saúde do crescimento. Eu poderia chamar as nossas fisioterapeutas agora aqui para me ajudar, mas
brevemente, eu trago isso para vocês, que elas podem confirmar ou não, que existem uma quantidade gigantesca de atletas de alta performance, que têm as suas carreiras curtas por problemas musculares. Verdade? Duas aqui, já tenho duas testemunhas. Por que isso acontece? Porque foram estimulados a alta performance, mas não trabalharam tendões e nervos. E sofreram distensões. Isso pode acontecer com a gente, com o nosso corpo. Quando somos desafiados a alta performance e não trabalhamos as nossas relações. Amém? Existe uma grande possibilidade de interrompermos a nossa carreira, de perdermos a nossa voz profética, não porque nós perdemos a capacidade, mas porque distendemos, porque existiu uma ruptura. E quando projetos não evoluíram, porque não trabalharam suas relações, não souberam ter conversas difíceis, achando mais fácil evitar a conversa. Quantas reuniões de facas abandonaram a congregação das colheres, cada um para o seu lado. Mas quando nós preparamos uma mesa com talheres diferentes, nós precisamos ter uma habilidade e visão para uma hora usar o garfo, e não é um problema. Lá na Itália, a gente come a pasta, o macarrão, o espaguete, né, com o garfo e a colher. Alguns aqui têm esse hábito. Você tem esse hábito de comer macarrão, espaguete com garfo e colher? Não? Então, mas lá a faca, ela não fica incomodada. Porque está tudo bem, naquele momento o garfo tem a colher como apoio para girar o macarrão, porque você não pode quebrar o macarrão, né? Se quebrar o macarrão na Itália faz parte de um dos pecados capitais ali da nação. Então, como você não quebra a pasta, você não quebra o espaguete, você tem a colher para ajudar você a enrolar ali no garfo. E a faca fica muito de boa naquele momento, ela até torce para a colher ajudar direitinho o garfo. E ela acha aquilo maravilhoso. Por quê? Porque ela sabe que ela também tem ali o seu momento de fazer algo importante para aquela mesa, para aquele conjunto. Amém? A maturidade, que somos um corpo. A maturidade para entendermos que existe uma justa cooperação. E quanto mais resolvido for o nosso ambiente, por que você está falando disso, né? O Senhor mandou, né? Trouxe uma palavra. Quanto mais resolvido for o nosso ambiente, mais radical será esse corpo e a expressão dele. Amém? Podemos ter expressões muito radicais se formos bem resolvidos nas nossas relações. E em terceiro lugar, que esse texto mostrou para mim, de uma forma, sim, muito especial da parte do Senhor, que, finalizando, Deus coloca carne e pele. Primeiro ele reúne os ossos, depois ele possibilitou essa unidade através dos nervos e dos tendões, e depois ele traz carne e traz pele. Agora, entendemos essa estrutura, né, a complexidade, essa diversidade estrutural, entendendo as ligações e os vínculos que eles passam a ser bem firmados. Isaías 54:2, anota esse texto, diz assim: firma bem as suas estacas, estica as suas cordas, e então estenda a sua lona. Amém? Etapas. A lona fala dessa cobertura, fala da carne e da pele
cobrindo as estruturas e trazendo uma sensibilidade para esse corpo. Isso tudo está acontecendo entre nós. Amém? Tudo isso está acontecendo agora. Ainda barulho por ossos diferentes, ainda nervos e tendões sendo esticados pelos desafios que o Senhor tem trazido para nós de mesa, de relação, e também uma sensibilidade que agora precisa cobrir esse corpo, uma sensibilidade para entender toda essa estrutura que Deus cria e está criando, e também uma sensibilidade para a gente perceber as coisas que acontecem fora, e que nós, com essa cobertura sobre tudo isso, a gente começa a identificar também. Porque o corpo ele não é só para funcionar, não é para ser usado oportunamente. É um lugar de sensibilidade, amém? É um lugar de tato. Esse é um lugar de percepção espiritual. É um ambiente também de contato. Nós temos o engajamento, nós temos a pluralidade. É um corpo que tem sensibilidade, que dói se ele é atingido, porque ele tem carne e ele também tem sensibilidade. Filipenses 2:5, olha como vai trazendo algumas coisas que a gente vai entendendo uma visão de Deus para o seu corpo, a sua igreja. O Verbo se fez carne. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a sua forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele se esvaziou para ser encontrado em figura humana. Amém? Nós precisamos também ser achados nessa figura humana. O Verbo se fez carne e ele habita dentro de nós. Agora, por que isso é também muito importante para nós recebermos do Senhor nessa manhã? Porque normalmente, estou falando normalmente, a gente não encontra anjos sentados nessas cadeiras. Eu sei que foi difícil essa. Porque a nossa expectativa é uma expectativa nível anjo. E a gente vem para a igreja e encontra osso. E encontra gente nervosa. Tensa. Mas o cara está na igreja, né? E daí você pega uma carona com o irmão. Você fala, meu Deus, né? Para que ir de Uber? Vou com o meu irmão. Porque com certeza ele vai ligar um louvor. Ou ele vai ministrando para mim, né? E daí você entra no carro do irmão e você percebe ali uma confusão. Mas o irmão está sendo ele. Entendeu? O irmão, ele não é casca. E a gente não incentiva ninguém ser casca nesse lugar. Ser aparência. Sabe aquele negócio que o filho fala, meu Deus, vamos para a igreja, porque lá funciona a nossa família, né? O pai é tão bonzinho na igreja. Nós não incentivamos porque a gente encontra na Bíblia se expor diante do Senhor. É claro que a gente vai percebendo algumas coisas e a gente vai entendendo que Deus está trabalhando, mas normalmente a gente vai encontrando pelo nosso caminho, nesse lugar, e enfim, em todos os momentos que a gente convive, gente que é osso, gente que é nervosa, gente que é tensa, gente que tem carne e sensibilidade. Ah, mas é muita sensibilidade para o meu gosto, mas faz parte, amém, do nosso corpo. Nós encontramos os ossos, o corpo, e nós sentimos a temperatura uns dos outros. Lindo isso, né? Você já percebeu, às vezes, quando você está perto de alguém, eu estou falando especificamente para uma visão de unidade.
E aí o Sandro, a gente estava conversando isso no começo ali, né? Enquanto o Sandro varria a igreja. Varreu a igreja inteira o Sandro hoje, né? Meu Deus do céu. E a gente ali falando sobre unidade. Se não existir unidade, mas é isso, amém? É isso, Deus, Ele escolhe um caminho e nos chama, e a gente precisa perceber esse ambiente, esse percurso, até o ponto de nós estarmos um do lado do outro e sentir a temperatura. Porque existe uma temperatura ali. Às vezes alguém está do teu lado com febre, e você não tem misericórdia de falar para o teu irmão sentar um pouco. E eu estou falando isso num sentido espiritual. Amém? Nós podemos, porque Deus está querendo construir isso em nós, uma sensibilidade que vai além da casca, que vai além da performance, que vai além daquilo que nós conhecemos exteriormente, mas é uma possibilidade, a partir de um milagre relacional, espiritual, de nós sentirmos até a temperatura uns dos outros. Para quê? Qual finalidade? Cuidado. Amém? Proteção. Porque a igreja não é uma reunião de super-heróis. A reunião da Liga da Justiça. Marvel. O Afonso gostou. O Paulo. O Paulo não é da Marvel. Tem uma guerra aí, né? Tem uma guerra nesses mundos. Cada um como um super-herói. Cada um com um superpoder. Isso afastaria quem sabe que não é. Quem sabe que não tem um superpoder. Nós somos um corpo, nós temos cicatrizes. Amém? Cicatrizes. Que elas precisam também ser consideradas em alguns momentos. Isso não é um problema. Isso faz parte das nossas diferenças, que estão expostas em alguns momentos. E isso é cuidado. Amém? A verdade de quem nós somos. E às vezes as nossas cicatrizes, elas falam muito da nossa história. Osso com osso, movimento, variedade, ligação, vínculos fortes que não se rompem, não arrebenta por qualquer coisa, não desiste, que sente, que pode ser visto em forma humana. Isso não é libertador? Você pode ser enxergado na sua forma humana, mas cheio do Espírito Santo. Amém? Buscando transformação, buscando ser um vaso para receber algo que nunca existiu naturalmente dentro, mas que vem dos céus, que é derramado, que te enche e faz com que você apresente aquilo ao Senhor. Agora, quem conduz tudo isso? O Espírito Santo, que levou Ezequiel para profetizar, o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre um corpo de diferentes. E essa é a parte que Deus mais falou comigo. Porque seria mais fácil de outro jeito? Talvez, né? Mas eu volto ali para o começo. Talvez se fosse algo para ser guardado e ficar brilhando ali, sem ser usado. Mas com o propósito que a gente entende que Deus tem nos reunido, é lindo a gente perceber que quando existe um corpo de diferentes, o Espírito vem e traz as possibilidades que a gente nunca teria e traz a saúde que a gente nunca encontraria. O Espírito vem sobre um corpo de diferentes, com ossos, com nervos, com tendões, e sopra sobre nós e nos coloca de pé. Amém. Versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, e então eles formaram um grande exército. Amém? Eu achei lindo isso. Eu achei que isso é algo que precisa
fazer muito sentido para cada um de nós nesses dias, onde nós temos encontrado um lugar, onde nós temos encontrado e sido despertados pelo Senhor a respeito da nossa própria vida, e hoje, talvez domingo que vem, a palavra pegue um outro rumo e fale sobre as nossas necessidades pessoais, as nossas coisas que a gente tem lidado, mas eu creio que quando nós encontramos também este lugar de unidade, as coisas todas que ficam ao nosso entorno, elas também são atingidas. É maravilhoso o milagre da unidade, é maravilhoso, porque quando você está vivendo qualquer tipo de problema, de situação, você é alcançado por algo que só é liberado quando existe unidade. A bênção, Salmo 133 fala sobre isso para nós, ela é liberada, ela desce dos céus apenas no lugar onde existe unidade. E nós estamos buscando, é claro, esse lugar que traz transformação, que traz um milagre, que faz com que coisas impossíveis, elas se tornem possíveis, pessoas saiam tocadas deste lugar pelo Espírito Santo, mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de coração, sendo curadas no seu corpo, na sua alma, sendo restauradas, mas a gente não foge desse lugar da unidade. E esse lugar é um lugar que ele não chega pronto. Eu vou para a igreja Unidade dos Santos dos Últimos Dias. Já está pronta, né? Era uma boa, hein? Era uma boa. Se a gente não fosse Sabaó. A igreja da Unidade dos Santos dos Últimos Dias, que está nos últimos dias, né? Mas a gente que tem que ouvir essa voz, não temer o que acontece. Isso está acontecendo agora e vai parar? Eu não sei, né? Eu acho que o corpo ele vai crescendo, ele vai reunindo, ele vai ficando possível, ele vai criando maturidade, crescimento, sensibilidade, mas é vida, amém? É vida, é processo. E a gente precisa entender que vai continuar acontecendo isso, mas é algo que eu tenho percebido nesses meus mais de 30 anos de vida. Que se não existir esse lugar de unidade, as coisas todas, elas passam muito rápido. A gente é atingido por algo especial num momento, em outro, mas é a unidade. É a unidade que Deus fez a igreja. É a partir dos diferentes. A gente vê Jesus, ele reunido com os diferentes. É claro que não existiam Jesus e mais 12 iguais, né? Jesus era um só. Mas nem entre eles existia um a qual fosse o mais fácil de ser lidado. Jesus, ele trabalhava com os diferentes, porque ele sabia que existia algo que precisaria ser feito, que é feito sempre a partir de diferentes, que vem da parte do Senhor e traz uma unidade que aquilo não é de homens, não é de ajuste, não é de coincidência e não é de conveniência, é espiritual. Amém? E eu creio que Deus está fazendo isso conosco. Deus está nos reunindo, mas Deus está nos chamando a atenção. Talvez é a primeira vez nesse um ano e pouquinho de igreja que eu ministro sobre isso. Mas eu creio que é um momento muito importante para aquilo que Deus está querendo fazer. E para isso precisa revelar a cada um de nós. Amém? Queria pedir para você ficar em pé. Nós vamos orar sobre isso nessa manhã. Queria chamar os ossinhos músicos. Aleluia! Que bênção que é estar neste lugar. Que alegria é estar neste lugar. Que privilégio é nós podermos participar de algo tão vivo.
tão genuíno da parte do Senhor. Que lindo é ver que cada um de nós, sim, tem uma importância ímpar para esse lugar. Nós somos pares espirituais, de coração, de propósito, de desejo pelo Senhor, de fome, mas nós somos ímpares, singulares no nosso lugar. E eu não consigo olhar para esse lugar e ver apenas alguns, e eu digo isso entre aspas, importante, ou alguns mais importantes. Não tem como. Não tem como. Amém? Você foi chamado para esse lugar. Você tem algo de Deus para trazer para esse corpo, para fazer com que ele se mova de uma forma mais leve, mais efetiva, mais direcionada, com mais propósito, com mais força. E não importa tudo aquilo que está talvez tentando trazer barulho, é um movimento do Senhor. Amém.